Olá, meus irmãos, graça e paz. Para mim é uma alegria estar podendo compartilhar esse vídeo devocional com os irmãos, especialmente para aqueles que são membros da Igreja Presbiteriana da Capela. E o intuito desse tempo devocional é pedir para que o Senhor traga aí para nós conforto, consolo, alegria aos nossos corações, mas também é uma palavra de alerta, uma palavra para que nós estejamos preparados e conscientes para os tempos difíceis em que nós estamos vivendo. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos é o tema Como viver em tempos difíceis. Como viver em tempos difíceis. E o texto que eu vou compartilhar é o texto de 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo número 1 até o 4. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo número 1 até o 4. Está escrito assim na palavra do Senhor: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Vamos orar, feche seus olhos comigo, vamos pedir auxílio do Senhor e do Espírito Santo para nós. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pedimos a sua graça, a sua mão poderosa sobre as nossas vidas, suplicamos que o Senhor fale conosco pela sua palavra, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor prepare as nossas vidas para vivermos para a sua glória, para enfrentarmos tempos de dificuldades, tempos difíceis, e para que nós sejamos vitoriosos pelo sangue de Jesus, que nos faz mais do que vencedores. Eu peço que o Senhor console, conforte a vida dos meus irmãos que estão nesse momento fazendo o devocional também, e sustente a casa deles, as famílias deles, e que a sua palavra possa vir a trabalhar no nosso coração, trazendo conforto, trazendo consolo e trazendo edificação. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu acredito que nós estamos vivendo o tempo que a gente pode chamar aí das ilusões do progresso. As ilusões do progresso. Do ponto de vista da tecnologia, da ciência e da medicina, nós estamos num constante progresso. Cada dia e cada mês, cada ano, nós vemos aí a progressão, a evolução da ciência, a evolução da tecnologia, a evolução da medicina, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista moral, afetivo e espiritual, nós não vemos no homem nenhum progresso. Pelo contrário, parece que a cada dia que se passa, parece que a cada momento a coisa piora ainda mais. E eu creio que nós estamos vivendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos alertou, falando que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é interessante, irmãos, porque essa crise que nós estamos vivendo por conta do coronavírus, e a gente pode dizer que é uma crise não apenas na área da saúde, mas é uma crise que afeta a parte econômica, a parte política e a parte social. Nós vemos que essa crise revela mais ainda aquilo que está no coração do homem. Essa crise revela a corrupção e o estado em que se encontra o coração humano nesses momentos de dor, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de crise. Parece que é mais bem revelado
e fica mais exposto aos nossos olhos como o homem se tornou corrupto e maligno, como o homem é um depravado, ou na linguagem de Aristóteles, como o homem é um animal político. Essa crise ajudou a gente a enxergar ainda mais isso. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, e aqui nós vemos o apóstolo Paulo instruindo o jovem Timóteo para os tempos difíceis em que ele iria viver e pastorear aí a igreja de Éfeso, nós vemos o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, instruindo o jovem Timóteo sobre os males e a corrupção do coração humano. Ele deveria estar consciente. Eu quero olhar com vocês esse texto que a gente leu e tirar deles algumas lições importantes aí para nós. Primeira coisa, nós precisamos estar conscientes que os tempos em que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Nós precisamos estar conscientes de que essa jornada em que nós estamos vivendo agora, esse período que nós estamos passando, é um tempo de dificuldade, de dor, é um tempo de tribulação. E o texto nos diz exatamente isso. Começa dizendo no versículo de número 1: sabe, porém, isto. E nós precisamos estar cientes, irmãos, das dificuldades, não porque o jornal está falando isso para nós, não porque a grande mídia tem divulgado isso para a gente. Nós devemos estar cientes disso, porque a palavra de Deus está nos alertando a respeito disso. Porque a Bíblia já havia nos alertado sobre tempos de corrupção, sobre tempos de dificuldade, sobre as dores e as tribulações pelas quais nós passaríamos. E eu me lembro aí da frase do evangelista Billy Graham, que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. É exatamente isso, irmãos. A Bíblia é atual e ela já havia nos alertado sobre tempos difíceis. E é por isso que nós devemos estar preparados, irmãos, como aquelas 5 virgens prudentes que conservaram o azeite na botija, esperando o noivo retornar. Nós precisamos estar conscientes, nós precisamos entender que nós estamos numa luta, nós precisamos ser prudentes e nós devemos esperar pelo noivo. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que nós nunca deixamos de estar de plantão na vida cristã. Nunca podemos relaxar. Não existe feriado no reino espiritual. Não existe férias. Nós não podemos abaixar a guarda. Nós não podemos ficar passeando pelo mundo como se nada estivesse acontecendo. Nós não podemos achar que as dificuldades não virão até nós. As lutas externas e internas não nos atingirão, isso é mentira. A realidade é que nós vivemos num tempo mau, num tempo de dificuldades, num tempo de lutas, e nós precisamos viver a vida cristã na maior intensidade possível. Então aqui a minha primeira dica, o meu conselho para vocês, o conselho da palavra de Deus, é que você esteja ciente que os momentos que vêm são momentos de dificuldade e que você seja prudente, não baixe a guarda e esteja em alerta. Faça dessa sua quarentena, desse seu tempo na sua casa, uma constante vigília espiritual. Aproveite para depositar a sua vida, o seu coração na palavra de Deus, derramado em oração, derramado aos pés do Senhor. Faça desse período um tempo devocional para que você esteja preparado para as lutas e para as dificuldades, irmãos. Esteja consciente. E o texto continua dizendo que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo final da história da humanidade. É aquilo que a Bíblia chama de últimos dias. O texto diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E a gente precisa olhar para essa expressão últimos dias e pensar um pouco a respeito disso.
Para os escritores do Antigo Testamento, quando eles falavam a respeito dos últimos dias, eles falavam a respeito da revelação do Messias. Eles apontavam para a frente da história e escreviam e revelavam e profetizavam a respeito de um momento da história da humanidade preparado por Deus para a revelação do Messias. E quando Jesus vem, quando o Verbo se faz carne, quando ele morre naquela cruz, quando ele ressuscita e quando ele é glorificado, ali naquele momento foi inaugurado o que nós podemos chamar biblicamente de os últimos dias. Ali foi inaugurado os últimos dias da história da humanidade. A prova disso é que quando o apóstolo Pedro faz a sua pregação ali, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, eles passam a falar em outros idiomas. Pedro levanta a sua voz e começa a pregar, e ele fala: isso que está acontecendo foi justamente para se concretizar aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então Pedro já tinha consciência de que ele estava nos últimos dias. O apóstolo Paulo também tinha essa consciência, porque ele está alertando Timóteo aqui de um tempo presente que Timóteo iria viver, das dificuldades que Timóteo ia enfrentar ali no seu ministério. Mas outra coisa que nós devemos entender quando nós pensamos em últimos dias, irmãos, é que dentro desse período da história, que foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo e vai ser concretizado com a segunda vinda do Senhor Jesus, a tendência é que as coisas, quando vão chegando para o final, piorem ainda mais. O Senhor Jesus, ele ensina isso no seu sermão escatológico, e ele divide os últimos dias em dois períodos: o princípio das dores e o período das dores. E para explicar sobre isso, ele usa a metáfora de uma mulher grávida. E o princípio das dores, nós podemos dizer que são os desconfortos que a gestação causa na vida da mulher. Ela tem desconfortos, enjoos, sonolência, às vezes dificuldade para dormir, ou dores pelo corpo por causa da preparação para o crescimento do bebê. Então é um momento de dor, um momento de desconforto. Mas quando vai chegando mais próximo do momento de dar à luz, do momento do parto, as dores vão se intensificando ainda mais e cada vez mais, e começam ali os períodos de contração. Esse período começa maior e vai diminuindo, vai aumentando a dor, até que chega o momento de mais dor, que é o momento ali do parto. Então, nós podemos dizer que o princípio das dores começou com a glorificação de Jesus e irá terminar quando iniciar a grande tribulação, e será o período de fortes dores. As dificuldades tendem a piorar, irmãos. Cada vez mais o crente vai ser mais crente, o sujo vai ser mais sujo, o puro vai ser mais puro, e o impuro será ainda mais impuro. Se você é um cristão, esse é o momento de você ser um cristão de verdade, de você se devotar ao Senhor com todo o seu coração, e de você se preparar, porque o Senhor Jesus Cristo está às portas, e Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar a sua noiva. A primeira realidade, então, esteja consciente de que nós estamos em tempos difíceis, esteja alerta, esteja preparado. A segunda realidade, esses são os últimos dias, e as dificuldades tendem a piorar ainda mais, mas isso não deve nos trazer desespero, isso não deve nos trazer incertezas, isso deve nos fazer nos prepararmos para a volta de Cristo e trazer esperança ao nosso coração, sabendo que Jesus virá para nos buscar e levará o seu povo para um lugar que não existe choro, não existe morte, não existe dor, porque o Cordeiro venceu, porque o Cordeiro ressuscitou e porque Ele buscará
a sua igreja, o seu povo, para estar eternamente com Ele. Agora, nós precisamos olhar para o texto e ver também que o causador dos tempos difíceis é o próprio homem. É o homem que traz a dificuldade para o mundo. É a pecaminosidade do coração humano que faz com que esse mundo seja corrupto, com que esse mundo seja mau. E aí a gente vê a lista que o apóstolo Paulo diz de adjetivos negativos para falar a respeito da natureza e da corrupção humana. Eu não vou ter tempo aqui para falar de todos esses adjetivos, mas eu quero tratar com você pelo menos os primeiros dois. O primeiro deles é o egoísmo. A Bíblia diz aí no versículo de número 2 que os homens serão egoístas. Os homens serão amantes de si mesmos. Os homens serão narcisistas. Os homens só se atentarão para os seus próprios interesses. E essa crise do coronavírus nos ajudou a ver bem sobre isso. Quando a gente viu as filas dos supermercados e as pessoas pegando coisas e mais coisas, fazendo compras gigantescas, até mesmo de produtos que tinham pouca quantidade nas prateleiras, ou que tinha praticamente nada ali, pegando tudo para si, pegando tudo para satisfazer o seu próprio eu, para cuidar apenas de si mesmo e não do próximo. Então nós vemos que mesmo no momento onde nós deveríamos cuidar do próximo, a revelação do coração humano é colocada diante de nós e nós vemos o egoísmo das pessoas. Nós vemos como o homem se tornou um amante de si mesmo. Em segundo lugar, o texto diz que os homens serão avarentos. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os homens serão egoístas, eles irão querer tudo para si, para satisfazer o seu próprio eu, e os homens serão amantes do dinheiro, avarentos, homens que só pensam em comprar, em gastar para os seus próprios luxos e deleites. E a gente também viu isso nesse momento de crise e dificuldade. A gente viu isso, por exemplo, nas farmácias, cobrando preços absurdos no álcool em gel, preços que chegaram a R$70 aí num potinho de álcool em gel, naquelas máscaras também que a gente precisa usar aí, preços abusivos, preços absurdos. Nós vemos isso quando os políticos usaram dessa situação de dor da humanidade para fazer os seus palanques políticos, para se autopromoverem, pensando e visando só em dinheiro. Esse é o estado da corrupção do homem, irmãos. Esse é o estado do coração humano. Precisamos estar conscientes que estamos em tempos difíceis. Precisamos nos preparar para a vinda de Cristo, porque nós estamos nos últimos dias. Quem causa o mal no mundo é o próprio homem, que é egoísta, que é avarento e que quer tudo para si próprio. E agora nós vamos para a conclusão desse nosso estudo devocional, pensando aí como que a gente, no final das contas, sobrevive a tudo isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, nós só sobrevivemos a tudo isso olhando para a cruz manchada de sangue. Nós só iremos sobreviver olhando para o madeiro, olhando para o Cristo crucificado e trazendo de lá a nossa esperança, porque a cruz de Cristo é a única maneira que nós homens podemos ser salvos. É através do nome de Jesus, é através da obra de Jesus que nós podemos ter um coração renovado, um coração transformado. Nós podemos nascer de novo e viver de maneira diferente e sermos modificados e transformados pelo Evangelho. Eu quero que você leia aí comigo versículo número 14 até o 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer ter esperança, irmãos? Quer ter o seu coração firmado na rocha? Quer ter uma vida inabalável diante das circunstâncias difíceis que o mundo está nos oferecendo? Deposite a sua confiança no Cristo das Escrituras. Leia a palavra de Deus e conheça o Senhor Jesus Cristo através das sagradas Escrituras, que podem nos trazer salvação, e para aqueles que creem, eles serão libertos na segunda vinda do Senhor Jesus. Aproveite esse período, irmãos, de quarentena, esse período na sua casa. Leia Gênesis, leia Êxodo, leia Levítico, leia Números, leia Deuteronômio, leia os profetas, leia os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, leia os Evangelhos, conheça o Jesus dos Evangelhos, leia Atos e veja a história da igreja e o posicionamento deles diante das dificuldades. Leia as epístolas paulinas, leia as epístolas de Pedro, leia as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, leia Tito, leia as cartas de João e leia Apocalipse, e encha o seu coração de esperança, porque é do Senhor que vem a nossa salvação. Faça da sua quarentena, querido irmão e querida irmã, um momento de devoção, de adoração. Faça da sua quarentena um contínuo culto ao Senhor e prepare seu coração, porque mesmo em tempos difíceis nós encontramos salvação na palavra de Deus e na cruz manchada de sangue do nosso Senhor Jesus, que nos livrará da ira vindoura e nos levará para um lugar a salvos, aonde nós eternamente celebraremos a vida e as bodas do Cordeiro e a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu, irmãos, Ele ressuscitou, Ele está sentado à destra de Deus o Pai, e Ele voltará para buscar aqueles que amam a sua vinda e que estão preparados para quando Ele vier e serem levados para a glória. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem preparado o seu povo, obrigado porque o Senhor nos alertou sobre os tempos difíceis em que nós estamos vivendo agora, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude a nos preparar, que Teu Espírito alcance os corações que estão ouvindo esse vídeo e que nós sejamos, Senhor Deus, uma igreja pura, uma igreja santa, uma noiva adornada, uma virgem prudente, esperando o Cordeiro retornar para nos levar para o lugar da glória, Senhor. Ó Deus bendito, seja adorado, seja exaltado, seja glorificado, porque nós Te amamos e nós queremos ter a nossa vida arraigada na Sua palavra, para termos fé, para termos esperança e para vivermos em dias difíceis, de lutas e tribulações, mas com esperança no Senhor, com esperança no Criador dos céus e da terra, e com esperança que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará e nos levará para estar eternamente com Ele. Prepara a sua igreja e faz isso para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.